Aleluia, Senhor. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela oportunidade de nós podermos estar aqui, Senhor, e Te adorar e nos render ainda mais diante de Ti, Senhor. Queremos permanecer neste lugar da Tua presença. Queremos estar, Senhor, cada vez mais diante de Ti, Senhor, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, ouvindo a Tua voz, ó Pai. Que essas palavras, Senhor, venham, ó Pai, saltar aos nossos olhos nessa manhã. Que essas palavras, Senhor, venham encher os nossos corações de fé, ó Deus, gerando em nós, ó Pai, um mover sobrenatural, a ponto, ó Deus, de nós entregarmos tudo o que temos ao Senhor, ó Pai. Toda a nossa vida, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo volta para o Senhor. Todas as coisas foram feitas pelo Teu intermédio, e nada do que existe, Senhor, se não fosse o Senhor, haveria de ser feito. Por isso, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que se faz presente aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, e trazendo para nós, Espírito Santo de Deus, a revelação da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Que eu oro ao Senhor e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, meus irmãos, bom dia. Tudo bem? Antes de você sentar, cumprimenta o irmão que está do seu lado com a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós podemos estar aqui na casa do Senhor, adorando a Ele, estando juntos, em comunhão. Aleluia. Meus irmãos, quantas vezes que nós nos entregamos a algo nas nossas vidas e nós dedicamos tanto àquilo que nós nos entregamos e nós somos decepcionados. Muitas vezes nós nos entregamos ao trabalho e nós nos esforçamos tanto ali no nosso trabalho, a gente chega até mais cedo do horário que é para a gente entrar no trabalho, a gente fica até depois do horário do expediente, e nós nos dedicamos, e aí nós não recebemos um reconhecimento por aquele trabalho que nós fizemos e nós nos decepcionamos. Ou então, em um relacionamento, tem aquela paixão, e você se entrega a um relacionamento, e esse relacionamento você não tem um amor correspondido, isso acaba gerando ali uma decepção, acaba gerando uma ferida na alma, e você pensa em desistir de tudo, e muitas vezes desiste de tudo, e quando você vai entrar em um novo relacionamento, aquilo acaba trazendo na sua vida dúvidas, incertezas, insegurança, e tantas outras coisas que nós poderíamos usar de exemplos, quando nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós buscamos estar ali naquele lugar, e nós somos decepcionados, e nós desistimos de tudo, e nós largamos mão, e a gente volta para trás. E essas coisas, nós podemos viver essas coisas nas nossas vidas, mas existe um lugar, e nós temos um Deus, que quando nós nos dedicamos a viver com Ele, quando nós nos entregamos tudo para Ele, toda a nossa vida a Ele, nós não somos decepcionados. Nós não somos decepcionados, pois o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, o Senhor, Ele nos protege e Ele nos guarda, e nós não somos decepcionados. Embora nós tenhamos aflições, nós tenhamos dificuldades, as lutas elas vêm, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Nós sabemos que nós temos um Deus que nos protege e que nos guarda, e por isso nós podemos entregar tudo o que temos a Ele. E essa é uma manhã de entrega ao Senhor. Essa é uma manhã que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, para que nós venhamos nos entregar cada vez mais a Ele e venhamos dedicar as nossas vidas ainda mais a Ele, amém? Quantos aqui desejam se entregar ainda mais ao Senhor nessa manhã? Quero que você abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 24.
Nós vamos ler uma passagem sobre o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se entregou totalmente a Deus, teve lutas, dificuldades, passou muito aperto na vida dele, pecou, errou, se arrependeu, e Deus chamou Davi um homem segundo o coração dele. Amém? E aqui em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessa? Então aqui Davi já está ali no final do reinado dele. Então ele foi incitado pelo Senhor, porque Deus, como a palavra aqui fala, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e não se sabe exatamente o porquê que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Provavelmente algo que eles começaram a fazer, pode ser idolatria, eles desprezaram os mandamentos do Senhor, mas não se sabe exatamente o porquê que a ira do Senhor se acendeu contra Israel nesse tempo. Então o Senhor, ele incitou Davi a fazer o quê? A levantar um censo, a fazer a contagem da população que tinha ali em Israel e em Judá, que era ali a área de governo do rei Davi. E Davi, então, ele separou um homem, chamou Joabe e falou: Joabe, nós precisamos fazer um censo, e essa missão está sendo confiada a você. Joabe, ele sabia o porquê do censo, o porquê que Davi queria fazer aquela contagem ali do povo de Israel e de Judá. E provavelmente essa contagem era voltada para saber o número de homens que estariam aptos para a guerra. Ou então, era uma contagem para saber o número da população, para que os impostos eles viriam o quê? A aumentar. Então a população ali de Israel e de Judá, provavelmente eles não gostavam quando acontecia um censo, quando havia uma contagem, porque ou viria a convocação de homens que estavam em casa para a guerra, ou então viria o aumento de impostos. E por isso a preocupação de Joabe, quando lá no versículo 3 ele diz, assim, lá na parte B do versículo: mas por que o rei, meu senhor, quer fazer umas coisas dessas? Então, a ira do Senhor se acende contra Israel e ele incita Davi a levantar esse censo. Porque viria ali um juízo de Deus para aquilo que eles estavam fazendo, que era errado. E na continuação, lá no versículo 10 de 2 Samuel, capítulo 24, diz assim, nós vamos ler até o 17. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo em que havia determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse:
eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai. Então, Davi aqui, ele reconheceu o pecado que ele havia cometido, de ter levantado um censo. Ele clama ao Senhor por misericórdia, ele reconhece o erro dele, e então ele ora, ele faz uma oração ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu falhei. E meus irmãos, a conexão entre Davi e Deus, e também do profeta Gade ali com Deus, que na manhã seguinte, o profeta Gade já recebe a resposta da oração de Davi, e vai ali até Davi e fala: olha, existe aqui 3 opções, você pode escolher sofrer perseguição dos seus inimigos, você pode escolher passar por fome todo o povo de Israel, ou você prefere estar nas minhas mãos, e eu exercer aqui, enviar uma peste de 3 dias. Então Davi fala: é preferível estar nas mãos do Senhor, pois o Senhor, Ele é misericordioso. Meus irmãos, Davi, ele já havia passado por perseguição. Quando ele foi ali ungido, ele começou ali, ainda cuidava das ovelhas do pai dele, ele enfrentou Golias, derrotou Golias, então começaram ali o povo a cantar, falando que Saul tinha derrotado milhares e Davi centenas de milhares, e nisso houve uma inveja da parte de Saul, então Saul começou a perseguir Davi. E Davi, ele ia fugindo de caverna em caverna, de lugar para lugar, ia para outros povos, fugindo ali de Saul, porque ele estava sofrendo uma perseguição. Ele já havia sofrido um tempo de fome, quando nós lemos na palavra de Deus, por conta do reinado de Saul, que tinha derrotado os gibeonitas. Então eles já haviam passado também por fome. Davi já havia passado por tempo de fome, Davi já havia passado por perseguição. Então ele já tinha vivido aquilo, e ele fala então o quê? É preferível estar nas mãos do Senhor, pois o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então a peste veio ali sobre Israel e Judá, 70 mil homens morreram. E na continuação, aqui no versículo 18, vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens viam ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Então aqui Araúna, ele era um jebuseu. Araúna não era um israelita, ele não fazia parte ali do povo de Judá. Na verdade, o Senhor havia falado para o povo de Israel, quando eles entrassem para conquistar a terra, era para eles expulsarem todos os povos inimigos, mas eles não expulsaram totalmente o povo jebuseu, tanto que Araúna estava ali. E Araúna, ele tinha o quê? Uma eira. A eira é um lugar aberto, grande, um lugar para poder separar a palha dos grãos, aonde havia ali, eles peneiravam para poder haver a separação dos grãos e da palha. Então Araúna estava olhando ali, provavelmente de cima do lugar onde ele estava, e ele viu Davi vindo com os seus homens. Então logo ele se apresenta a Davi.
E Davi fala para ele o que ele iria fazer, que ele deveria oferecer uma oferta, um holocausto ao Senhor, preparar ali um altar, aonde o anjo havia parado e não havia tido a destruição naquele lugar. E Davi, então, Araúna, então ele vai e ele fala para Davi, está aqui os bois para o holocausto, está aqui as carroças, as cangas, está aqui tudo o que precisa, ó rei. Ofereça o seu holocausto e que Deus receba o holocausto que você está oferecendo para Ele. Então, meus irmãos, Davi, ele fala assim para Araúna, eu não posso entregar ao meu Senhor aquilo que não me custe nada. Eu não posso entregar ao meu Deus aquilo que me custe nada. Eu vou pagar o preço que vale. E essa palavra que Davi, ele fala, então Davi, ele pagou o preço que valia, ali a eira de Araúna, o lugar do sacrifício, ele pagou o que valia e ele ofereceu o holocausto ao Senhor. E o Senhor se agradou daquilo que Davi fez. Houve um arrependimento da parte de Davi, houve ali uma entrega do rei Davi ao Senhor, não daquilo que não valia nada. Ele poderia muito bem, fala a verdade. Poxa, já está aqui o boi, já está aqui a canga, já está aqui a carroça, tudo está preparado, Senhor. Eu já tenho tudo, Araúna está me entregando tudo, então eu vou e entrego ao Senhor. Mas o coração de Davi, temente a Deus, em obedecer ao Senhor e entregar a Ele aquilo que valia para Ele, que era importante, o preço justo. O preço justo. E o que eu quero falar com você, meu irmão, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com as nossas próprias vidas. Porque como não entregar as nossas vidas a um Deus que entregou tudo por nós? Como não entregar as nossas vidas a um Deus que nós podemos chamar de Pai, que nós podemos chamar de Senhor, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, sendo que Ele entregou tudo pelas nossas vidas. Tudo que nós podemos ter, nós encontramos em Jesus Cristo. Cristo, Ele é o Rei das nossas vidas. Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Nós temos uma nova vida quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus. E você pode estar se perguntando, Jonathan, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já fiz uma oração um dia, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, mas na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o processo de caminhada com Ele, sempre existe algo mais que nós podemos entregar para Ele. Porque facilmente nós somos levados a querer reter para nós mesmos aquilo que é de Deus, no que diz respeito às nossas vidas. São as nossas decisões diárias que nós tomamos, que muitas vezes nós podemos consultar o Senhor, perguntar para Deus o que nós devemos fazer nas situações do nosso dia a dia, mas nós agimos por força própria. São em empreendimentos que nós vamos fazer, são em tantas outras áreas do nosso dia a dia que nós podemos colocar Deus como o centro das nossas vidas, mas nós desprezamos Ele muitas vezes. Nós ignoramos a Ele muitas vezes, e isso nos leva a viver a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. E qual é o preço que nós devemos pagar? Qual é o preço que nós devemos pagar para nós vivermos uma vida com Jesus e uma entrega maior a Ele? Quantos desejam encontrar a vida? Nós desejamos encontrar a vida. Há em nós o anseio pela eternidade. E nessa busca em querer encontrar a própria vida, nós não queremos perder a nós mesmos. Quando Jesus, Ele nos ensina, aquele que quer ganhar a própria vida, deve perder a vida. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez ali no coração do rei Davi, ele achava a melhor situação fazer um censo. Senhor,
Os inimigos eles vão aumentar ao redor, então nós precisamos levantar um exército ainda maior para que nós possamos conquistar ainda mais. Egoísmo, ganância, orgulho. Mas ele se arrepende e ele se entrega a Deus. Ele clama por misericórdia. Tanto que ele fala, aqui no versículo 17, diz assim, ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai. Davi, ele estava disposto a morrer pelo povo. Davi, ele estava disposto a se entregar pelo povo, que a justiça de Deus viesse sobre a vida dele, que o juízo de Deus viesse sobre a vida dele, porque ele entendeu a responsabilidade dele. E essa é a responsabilidade, meus irmãos, que nós temos, em viver uma vida em santidade, em viver uma vida de entrega ao Senhor e de nos esforçarmos a conquistar o reino dos céus, pois aqueles que se esforçam se apoderam do reino dos céus. Se apoderam do reino dos céus. E isso nos leva a cada dia a se entregar mais. A se entregar mais. E como eu falei para vocês aqui no início, Deus ele não nos decepciona. Estar perto de Deus e ter uma vida entregue a Deus não vai te privar dos sofrimentos, não vai te privar das aflições e das lutas. A gente poderia falar muito bem aqui, quando você se entrega a Deus vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. Nossa, você vai viver só paz, só alegria. Mas nós aprendemos a ter paz em meio à guerra. Nós aprendemos a ter alegria quando nós estamos passando por dificuldade, porque nós olhamos para os montes e nós sabemos de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro ele vem para o Senhor. Quando nós estamos passando por alguma luta financeira, nós sabemos que muitos confiam em carros, muitos confiam na força das suas mãos, mas nós confiamos naquele que é o provedor, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E por isso nós nos entregamos cada vez mais diante dEle. E não existe idade certa para você se entregar ao Senhor. Pode ser criança, adolescente, jovem, adulto ou mais idoso. A sua entrega e aquilo que Deus ele deseja da sua vida é totalmente o seu coração. É totalmente a sua vida por completo. E como nós não se entregar a um Deus que entregou tudo por nós? Em João 3,16 vai dizer o quê? Pois Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pelas nossas vidas, nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos perdidos e Deus entregou Jesus Cristo para nos salvar. Abre comigo lá em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus te ama de tal maneira. Em Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Aqui é a história de Zaqueu. Diz assim, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar, então ele, por ser de baixa estatura, ele procura algum lugar para ele poder ver Jesus passando. Então ele sobe ali em uma árvore e Jesus passa e ele chama Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E Zaqueu, meus irmãos, ele era um publicano. Ele até mesmo, ele fala: se extorquir alguém, eu vou restituir. Porque ele sabia dos erros que ele cometia. Ele reconhecia o pecado dele, mas ele passou a reconhecer esse pecado a partir do momento que ele esteve com Jesus Cristo. Zaqueu, ele estava perdido, fazendo aquilo que era errado. Mas ao ouvir falar de Jesus, Jesus entrando na casa de Zaqueu, há uma transformação na vida de Zaqueu. Ali as pessoas, elas murmuravam: como assim? Ele está sentado com um pecador, ele está na casa de um pecador. Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, porque o desejo de Deus é salvar todos os perdidos, é que haja salvação para todos, e por isso que todos precisam ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque através da pregação do Evangelho, é que as pessoas, elas são salvas, são curadas, são libertas. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. E no versículo 10, então ele fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele não veio para aqueles que são curados, meus irmãos. Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. E a partir do momento que ele salva aqueles que estão perdidos, ele nos dá o Espírito Santo de Deus, que vem e começa a fazer habitação nas nossas vidas. Aí nós somos direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habitando em nós e nos direcionando. E a vida que nós vivíamos antes, pelo poder do Espírito Santo, nós não vivemos mais uma vida de pecado, voltado para as vontades carnais, mas nós vivemos uma vida dedicada a Deus, se entregando a Ele cada vez mais, porque nós estávamos perdidos e nós somos salvos. Nós somos libertos. Nós podemos nos alegrar com isso e saber que nós temos a salvação. Amém? Lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, abre comigo. Mateus no capítulo 20, versículo 28. Vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, ele ensina os seus discípulos como deveria servir aos outros. Os discípulos, eles perguntam quem era o maior ali dentre eles. Então Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos que aquele que desejava ser o maior deveria servir uns aos outros. Porque o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós nos entregamos a Deus e nós desejamos viver cada dia mais diante dEle, entregando tudo para Ele, as nossas vidas, nós começamos a viver uma vida de renúncia para nós mesmos e servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros com amor, porque Jesus, Ele nos deixou esse ensinamento. Porque Ele mesmo veio para nos servir. E deu a sua vida por resgate por nós. Lá em Filipenses capítulo 2 vai falar
que mesmo sendo igual a Deus, ele não se importou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante a homens, e se fez servo. E sendo servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, e não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por resgate, para nos resgatar. Para nos resgatar, lá em 1 Pedro vai falar que Jesus, Ele pagou o preço, e não foi um preço pago com ouro nem prata, não foi um preço pago com dólar, com euro ou com real, mas foi um preço pago com o precioso sangue dele pelas nossas vidas. Ele foi obediente até a morte de cruz. E a vida dele, ele se entregou ali naquela cruz, ele padeceu, ele sofreu, ele antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue, porque, meus irmãos, ele sabia do sofrimento que ele haveria de passar, a fim de cumprir com um propósito e com a missão dele para com as nossas vidas, de nos trazer a libertação e de trazer a salvação. E em Jesus Cristo nós somos libertos. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é para entender como não entregar as nossas vidas àquele que entregou tudo por nós. Se esvaziou da glória dele, passou por sofrimento, suou gotas de sangue pelas nossas vidas, foi perseguido, tentaram matar Jesus ali antes dele ser levado até a cruz. Ele passou no meio das pessoas, acabou saindo porque ainda não era chegado o momento. O amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas, um amor de entrega, um amor ágape, um amor que tudo suporta, que tudo crê e tudo espera. É esse o amor de Jesus pelas nossas vidas, meus irmãos. E eu faço a pergunta mais uma vez: como não entregar as nossas vidas àquele que entregou tudo por nós? Nós não podemos entrar em um lugar de conforto na nossa caminhada com Deus. Mas nós precisamos cada dia mais seguir em direção a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que a nossa recompensa está nele. A nossa recompensa não está nesse mundo, meus irmãos. A nossa recompensa não está em reconhecimento de homens. A nossa recompensa não está em nós sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. A nossa recompensa, o nosso galardão está no Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua noiva, apaixonada, sem mancha, sem mácula, que é a igreja dEle. Ali estará a nossa recompensa do Senhor. Ele falar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E Deus, Ele nos dá talento, o Espírito Santo nos enche com o poder dEle, e nós somos direcionados pelo Espírito Santo, e nós passamos a viver cada dia mais com o Senhor, até que chegará o dia em que nós não veremos mais embaçado, como se olhar num espelho de bronze, mas nós veremos Ele claramente. Nós vamos ver claramente as maravilhas do Senhor, aquilo que está relatado em Apocalipse. Nós vamos ver o Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Lá em Romanos 3, no capítulo 3, versículo 23, porque o que Deus ele está querendo de nós primeiramente? Arrependimento dos pecados. Davi, quando ele levanta aquele censo, depois que acontece ali tudo o que aconteceu, de vir aquela peste, de matar 70 mil homens, ele reconhece o erro dele. E lá em Romanos 3, 23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, de todo o pecado que nós cometemos, das falhas que nós cometemos. Nós não podemos ter ali um pecado de estimação, como nós costumamos dizer. Aquele mesmo pecado, todas as vezes, nós vamos lá e nós sabemos que aquilo que é errado e a gente vai cair naquele mesmo pecado.
cai naquele mesmo pecado, e erra de novo, e erra de novo, e o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos separa de Deus, e Jesus Cristo, ele paga o preço pelos nossos pecados, o sacrifício que deveria ser oferecido, Jesus, ele ofereceu pelas nossas vidas. Então nós somos libertos do pecado. O pecado, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E por isso nós carecemos da glória de Deus. E nós buscamos, por isso que nós clamamos, Senhor, venha com a Tua glória neste lugar. Venha encher as nossas vidas. Quando Deus, ele toma por completo os nossos corações, as nossas vidas, não tem lugar para o pecado. Não tem lugar para o pecado. Então nós passamos a caminhar cada vez mais próximos do Senhor, porque aquilo que nos separava já não separa mais, já não separa mais, e nós temos uma nova vida no Senhor Jesus, amém? Segunda coisa que nós precisamos fazer para entregar tudo para Deus, é o que está escrito lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, abre comigo, depois de Daniel, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 4. Que diz assim: quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia, e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então o Senhor, ele está trazendo aqui uma exortação sobre Efraim e sobre Judá, falando que o amor deles é como a névoa, como o orvalho da madrugada, que quando chega amanhã, vem o sol e logo se dissipa. Aquele orvalho, aquela névoa. Então o Senhor, ele fala no versículo 6, pois quero misericórdia e não sacrifício. Meus irmãos, o que o Senhor, ele está desejando das nossas vidas não é sacrifício. Porque o sacrifício Jesus Cristo, ele já ofereceu. O que o Senhor, ele está desejando é misericórdia. E misericórdia, no hebraico, ele tem como significado de hesed. Hesed significa amor fiel. O que Deus, ele está desejando das nossas vidas é amor fiel. E o amor fiel a Ele nos leva a entregar a Ele tudo o que temos. A fidelidade a Deus nos leva a permanecer em um lugar aonde a presença de Deus ela está, porque quando nós somos fiéis, aonde o amor de Deus está sobre as nossas vidas, não há traição, não há vergonha, não há medo, meu irmão, só tem o Senhor, só tem o Senhor. E essa fidelidade ao Senhor nos leva a ser obedientes a Ele. A fidelidade ao Senhor nos leva a ouvir a voz dEle e a cumprir com os propósitos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Esse lugar que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, em sermos fiéis a Ele, não é o falar de homens que vai nos machucar e vai nos decepcionar, para que nós venhamos a sair da igreja, não é um lugar que nós vamos ser decepcionados pelas coisas do nosso dia a dia, e nós vamos entrar em crise por aquilo que nós tivemos como decepção, mas nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos curados no Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos sendo fiéis a Ele, amém? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Ontem eu preguei uma palavra na rede de jovens, sobre quando Jesus, Ele fala: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O Senhor Jesus, Ele nos convida a permanecermos nele, e essa fidelidade ao Senhor nos leva a permanecer em Jesus Cristo. E Jesus ainda fala para os seus discípulos: permaneçam em meu amor, permaneçam em meu amor. Nós precisamos permanecer no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.
sendo fiéis a Ele, tendo o coração arrependido de tudo aquilo que nós cometemos que é falho, que é pecado contra o Senhor, nos achegando cada vez mais, pois Ele disse: acheguem a mim e eu me achegarei a vós. Se acheguem a mim, eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Um testemunho que eu quero dar para vocês nessa semana, uma semana atrás, conversando com um jovem lá no trabalho. Esse jovem, ele falou assim para mim: tive uma experiência com Deus. Eu falei: sério? Sério, tive uma experiência com Deus. Eu falei: como que foi essa experiência que você teve com Deus? Eu fui para uma tribo indígena lá em Caraguatatuba, e eu entrei para o meio do mato, e eu tomei um chá, e esse chá me levou a ter uma experiência com Deus. Aí eu falei assim: ah, é? O que mais que aconteceu? Fui dando corda para ele. O que mais que aconteceu? E ele pegou e começou a falar: não, e aconteceu dessa forma, e foi desse jeito que eu peguei e vi Deus, e Deus se apresentou para mim, e eu fui dando corda. Nossa, que da hora, hein? Meu, legal mesmo. Aí ele percebeu que eu estava interessado na história dele. Ele falou assim: se você quiser eu te passo o lugar. Eu falei: não precisa passar o lugar não, mas eu tenho que te falar uma coisa, tudo isso que você viveu foi mentira. Ele: como assim? Pareceu tão real aquilo que eu vivi. Falei: cara, não tem outro caminho que pode nos levar até Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus falou. E ele falou assim: mas como assim eu posso me achegar até o Pai através de Jesus Cristo? E ele se considera cristão. E ele pegou e começou a falar. Ele falou: mas como que eu posso ter uma experiência com Deus então, através de Jesus? Eu falei: a palavra de Deus, ela nos ensina: entre para o seu quarto em secreto, fale com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Ali no seu lugar secreto, é no seu quarto, na sua casa, você vai ter a sua melhor experiência com Deus. Aí a conversa foi desenrolando, e ele falou assim, aí chegou o momento dele ir embora, e ele falou assim: pode deixar, vou chegar em casa e eu vou orar ao Pai. Meus irmãos, o inimigo está colocando tanto engano para as pessoas, tentando mostrar tantos caminhos para poder se achegar até Deus. Jovens estão se entregando a chás, a drogas, a bebidas, as decepções desse mundo. Quando Jesus Cristo, Ele é a verdade, quando Jesus Cristo, Ele é a vida, e nós podemos entregar tudo o que temos para Ele, e não sermos decepcionados, porque Jesus, Ele não nos decepciona. Jesus, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou. Não há mágoa, não há decepção, não há choro. Meus irmãos, Jesus, Ele cuida de nós, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Amém? Obrigado pelas tuas promessas, obrigado pela tua presença, Senhor, pela tua palavra. Em podermos, Senhor, ter o teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, e que em nome de Jesus, ó Deus, que a tua vontade continue se cumprindo no nosso meio, que as tuas bênçãos possam nos acompanhar, ó Pai, por onde nós formos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe